Boa tarde, meu nome é Lucas e juntamente com o aluno Bernardo, nós iremos apresentar o primeiro seminário de transferência de calor. Algo muito comum no nosso dia a dia é a utilização de líquidos quentes, seja para cafés, chás ou fins medicinais. Com base nisso, nós elaboramos um experimento e exercício da seguinte forma. Foi colocado um líquido, uma água, a uma temperatura de 70 graus Celsius em um copo cilíndrico de alumínio de condutividade térmica igual a 237 watts por metro Kelvin, com espessura de 4 mm, raio igual a 5 cm e altura igual a 15 cm. E o mesmo líquido em um copo cilíndrico de vidro de condutividade térmica igual a 0,79 watts por metro Kelvin, com espessura igual a 2 mm, raio igual a 8 cm e altura igual a 12 cm. Sendo a temperatura ambiente igual a 25 graus Celsius, qual é a taxa de transferência de calor na parede de cada copo? Através das informações do enunciado, temos como dados de entrada as dimensões dos copos, a altura, o raio, a espessura e o valor da condutividade térmica para cada material. São dadas também as temperaturas do líquido que se encontra dentro dos copos e do meio externo. Temos como objetivo encontrar a taxa de transferência de calor por meio da condução na parede de cada copo. E temos como esquema as superfícies de controle especificadas no slide seguinte, que são representações do que ocorre em toda a superfície da parede do copo. Nesse slide, nós podemos observar o esquema do problema a ser resolvido, tanto para o copo de alumínio como para o copo de vidro. Nós podemos observar a região em que ocorre a taxa de transferência de calor, sendo essa taxa de transferência de calor realizada do meio de maior temperatura para o meio de menor temperatura, ou seja, da parede interna do copo, onde está o líquido, para a parede externa do copo, onde está o meio. Como condições para o problema, nós adotaremos que a transferência de calor ocorre somente por condução, unidimensional na direção radial da parede lateral do copo. Ou seja, nós iremos desconsiderar a convecção que ocorre no experimento e também a radiação, sendo que iremos considerar apenas a condução que ocorre através da parede do material do copo. Nós iremos considerar um regime estacionário em que não há mudança de temperatura nem propriedades. Consideraremos as superfícies das paredes do copo como homogêneas, ou seja, não há granulação, toda a superfície é homogênea em toda a área do copo. E consideraremos o coeficiente da condutividade térmica constante ao longo das paredes dos copos. Para a resolução do problema, primeiro nós precisamos calcular a taxa de transferência de calor na superfície de cada copo. Portanto, nós iremos utilizar a fórmula da lei de Fourier para coordenadas cilíndricas. Nós iremos fazer isso tanto para o copo de alumínio quanto para o de vidro, e que é dada pela seguinte fórmula. A taxa de transferência de calor é igual a 2π vezes L vezes condutividade térmica vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, dividido pelo Ln do raio maior para o raio menor, que seria o raio interno. Nós, substituindo os valores para a altura, para a condutividade térmica ΔT e para os raios, nós chegamos no seguinte valor, igual a 120.521,89 watts por metro quadrado. Fazendo o mesmo procedimento para o copo de vidro, nós encontramos o valor de 1058,61 watts por metro quadrado. Através dos resultados obtidos, nós podemos analisar o comportamento da transferência de calor em ambos os materiais e perceber que a taxa de transferência de calor é muito maior no copo de alumínio, independente das dimensões, o que justifica uma perda de calor bem mais rápida através do copo de alumínio, sendo o vidro um isolante térmico bem melhor do que o alumínio. Temos também nossas referências. Obrigado e boa tarde.